sentado lá do Alexandre Padilha e da Nízia, na posse do Ministério da Saúde e da Secretaria de Relações Institucionais, onde Alexandre Padilha e Gleisi Hoffmann estão assumindo, governador de direita, conservador, apoiado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Bom, esse é o vídeo que está circulando aí nas redes sociais, né? É o deputado estranhando aí a participação do governador no evento do presidente da República do PT, né? E como ele considera, nada demais, eu acho, para o governador participar de um evento desse, mas é exatamente pelas características políticas e pelo perfil político do governador Denário, que é muito ligado ao ex-presidente Bolsonaro, certo? É verdade, pessoal, que caçar um governador não é assim, tão fácil. Mas Roraima já participou de outros cenários, uma coisa bem similar a essa. E o governador não caiu, ele foi até o final do seu mandato, certo? Eu estou falando do mandato do governador Anchieta, certo? O governador Anchieta teve um processo parecido com esse, com circunstâncias muito semelhantes a que o governador Denário tem passado, e o mandato dele ele tirou até o final. Não tirou porque ele se ausentou para poder sair de uma candidatura ao Senado e o vice-governador à época, que hoje é senador da República, assumiu como governador, que é o Chico Rodrigues, certo? E se você quiser saber como o governador Anchieta conseguiu chegar até o final do mandato dele, continua aí no vídeo que eu vou te contar. Essa foi uma conversa que nós tivemos, né? Eu fui secretário do Anchieta durante 4 anos. E durante esse tempo, evidentemente, que a gente tem laços de amizade, consideração, de respeito e de confidências também, né? E como isso daí já faz muito tempo que aconteceu e não tem muita coisa, o que eu vou contar simplesmente é um fato histórico, e eu vou compartilhar isso com vocês, certo? Então, eu tinha uma das nossas conversas já no final do mandato dele, onde a gente já estava para se ausentar, para sair candidato ao Senado. Numa das conversas com ele, eu perguntei, governador, uma coisa me intriga, eu tenho uma curiosidade enorme de saber como é que um governador de um partido de oposição conseguiu ficar até o final do seu mandato com um processo difícil de cassação que tinha no TSE julgado, que tinha sido julgado no TRE local, tinha um pedido a cassação dele, a exemplo do governador Denário, e quando chegou no TSE, o processo dele parou, certo? Eu quero lembrar que ele era do PSDB, e o PSDB tinha concorrido 2 eleições contra o PT. Uma em 2006, na reeleição do presidente Lula, que era o Alckmin, pelo PSDB, e depois na eleição da presidente Dilma contra o Serra, né, que era PSDB e PT. Então, e o governador Anchieta era do PSDB. Então, as circunstâncias eram a mesma, certo? E ele conseguiu ir até o final do mandato dele. E eu perguntei dele, né, disse, me diga uma coisa, como foi isso daí? Me explica aí que eu tenho uma curiosidade enorme de entender. Foi o senador Jucá mesmo, que tinha uma articulação política e jurídica muito boa, né, a nível nacional, ele que fez com que você continuasse até o final? Ele olhou assim, riu e disse, não foi. Eu nem comento isso, eu até às vezes deixo o pessoal pensar que foi ele, mas não foi. O senador Jucá chegou comigo, ele e o deputado Luciano, dizendo que eu poderia arrumar as minhas gavetas, tirar tudo que não tinha mais que fazer no meu processo. Foi um dia arrasador para mim. E depois que eles saíram, eu fiquei sentado, sozinho ali, porque não tinha mais recursos nenhum para ter, o meu processo ia para julgamento, e eu comecei a olhar meu celular e apareceu o nome do presidente Lula. O presidente Lula não era mais, era a Dilma que era a presidenta, mas ele ficava na assessoria, na articulação política, né, da presidente Dilma, ficou muito tempo. E ele disse, pô, eu vou arriscar. Então ele do PSDB, o opositor, o governador, ligar para ele, ele disse, eu não tenho mais o que fazer, eu vou ligar, e ligou para o presidente Lula. E ele nem esperava que o presidente Lula fosse atender, o presidente Lula não só atendeu, quanto falou pelo nome, oi governador, Anchieta, tá tudo bem? E ele ficou um pouco, titubeou e disse, oi presidente, está tudo bem, eu gostaria de ter uma conversa com você, você pode me atender? Ele disse, pode, você está aqui, se não tiver, venha que eu lhe atendo. E o governador Anchieta marcou com ele, foi até e ele atendeu. Chegou lá, o governador Anchieta me disse que contou toda a história de vida dele, como ele tinha chegado até o governo, falou sobre o processo e pediu do presidente Lula que ele pudesse interceder
né, para proteger o mandato dele, certo? E o presidente Lula pegou o telefone, depois de ouvi-lo bem, e fez uma ligação para uma pessoa. O governador Anchieta me disse quem foi a pessoa. Eu aqui não posso, evidentemente, falar. E o presidente Lula pegou e ligou e disse: fulano de tal, eu quero que você resolva o problema do governador Anchieta. Ele vai lhe procurar. E depois olhou para o Anchieta, bateu no ombro dele assim e disse: governador, vai cuidar do seu estado. Fique tranquilo e termine o seu mandato. Essa foi a história. E o governador Anchieta concluiu o seu mandato. Então, pessoal, é assim que funciona a política no nosso país. Então, aquelas pessoas, eu vejo o governador Denário, se essa é a estratégia do governador, o que ele vai poder fazer? Ele tem um preço político para pagar aqui no Estado, mas talvez agora a permanência do mandato dele seja muito mais importante. Isso considerando a presença dele lá e se isso realmente tem alguma coisa a ver. O que eu gostaria de contar é a similaridade das histórias. Porque o que eu estou contando não é nada demais, não implica em ninguém, é uma coisa corriqueira, certo? Aqui no Brasil, no nosso Brasil, em todas as instâncias, as articulações políticas de poder, e essa daí fica aí uma história para vocês ali, certo? E quem gostou, dá um like aí, quem quiser compartilhar também pode, quem quiser discordar ou acrescentar, também está aí as redes sociais prontas. Um abraço, até um próximo vídeo aí.